Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trends Newscast, episódio 210, direto da fonte, antes de virar tendências. E é o que faremos muito em breve. Eu, Marcel Nobre, estaremos lá no SXSW 2026 em Austin, bebendo direto da fonte. Muitas notícias, muitos cientistas, pesquisadores, palestrantes, muita gente legal, trazendo muito conteúdo que a gente vai absorver e a gente vai compartilhar com vocês. E antes de começar o episódio de hoje, convido vocês a clicarem no sininho, seguirem nosso projeto, fazerem parte da nossa comunidade, quem ainda não faz. Venham conviver com os nossos super co-hosts especialistas, nosso grupo selecionado. Tem crescido devagarzinho, mas como a régua está alta, não é qualquer um que passa a vir a ser co-host do Trends News. Bem, e um spoiler número 2, temos as últimas vagas restantes para a missão Trends News SXSW 2026. Quem se interessar em abrir portais, dar aquela chacoalhada na cabeça, fale comigo ou com o Marcel e bora para Austin. E fazendo os links, né? Antes, olha só, meu querido Charles Schweitzer, que está aí fazendo o nosso jabazinho analógico. E obrigado por você estar aqui, diretamente do mundo dos games e inovação, Charles Schweitzer. Paulo Muniz, nosso biocientista, que vai trazer um assunto super polêmico, direto da fonte da área farmacêutica de pesquisas. E Jana, a minha doce amiga, que sempre traz muito conteúdo, além da minha boazinha favorita, Ana Flávia Ribeiro, sempre sorridente, sempre concordando, e eu nem sempre verdadeiro. Muito bom estar com vocês aqui. Daqui a pouco, meu parça de SXSW deve acordar, porque ontem foi um dia pesado, 2 uploads. Fizemos o primeiro de manhãzinha no consulado americano, agradecer a Denise, ao cônsul, estar apoiando nossa missão, foi muito legal. E à noite, em São Paulo, apesar da chuva, trânsito absurdo, teve gente que demorou 2h50 para chegar no nosso upload e deu tudo certo. A gente, quem não pôde estar lá, a gente transmitiu e foi muito legal, mas nada como o lado físico do nosso ecossistema digital, de a gente poder estar convivendo lá com as pessoas, tomando um bom vinho, comendo uns petisquinhos, foi muito gostoso, né? Vamos cada vez mais, durante esse ano de 2026, a gente replicar essas experiências. Bom, a carta de especialista de hoje é sobre tendências, e as tendências que estão ali vindo dos sinais do SXSW. Para quem não sabe, são mais de 3.000 conteúdos em uma semana de evento. Desses, eu filtrei 520, e digamos que a IA está me ajudando demais. A gente tem a Eco, aí, a nossa entidade digital do Trends News, que as pessoas estão gostando, mas a gente tem que trabalhar com outras IAs também. Aí fica a dica, né? Quem está entrando nesse mundo, cada IA serve para uma coisa, né? Eu sempre trabalhei com o ChatGPT, mas é para pesquisas com Perplexity Pro. Aí, quem está acompanhando as cartas desse ano, vê os infográficos e vê os vídeos ali feitos pelo notebook LM. E para trabalhar com uma quantidade enorme de informações lá do SXSW, a gente montar o planejamento, o schedule das pessoas, eu precisei ir para o cloud. E esses bichinhos comem token, viu? Assinei o plano de R$100, ali veio uma mensagem: você já utilizou os recursos de hoje? Suba para R$550. Eu falei, uau! Ei, bichinho voraz! Mas falando rapidamente do que saiu de tendências de todos esses conteúdos, depois de analisar as 10 trilhas, 520 sessões, com muita ajuda do Cloud e das outras IAs, 9 eixos temáticos foram levantados. Primeiro, a crise da humanidade
diante da IA, a virada do entusiasmo tecnológico para a reavaliação do impacto da IA sobre cognição, autonomia, criatividade, ética e bem-estar humano. IA mais humano, IA versus humano, bom, tem uma crisezinha rolando. Por quê? Aí vem a segunda tendência, que a nossa amiga Van Matias tem falado muito, da soberania cognitiva. A gente vai entrando tanto no mundo dos algoritmos que a gente para de pensar. Terceiro, a criatividade como o último diferencial humano. Redefinir o que é criatividade. Entendo que a criatividade de hoje também é do ser humano aumentado. Por que não ser criativo com tantas ferramentas que tem? Mas isso ainda é uma das tendências de diferenciação do ser humano das IAs. Dentro desse contexto, democracia sob pressão e ativismo digital. Os algoritmos vão disputando, as plataformas vão impactando as pessoas e as organizações muitas vezes têm um impacto político com toda essa influenciação. A Creator Economy, numa transição de poder, o poder das comunidades, e a gente acredita muito no nosso ecossistema digital, a gente acredita que a nossa comunidade de inquietos tem um poder muito grande para mudar o mundo e a gente vai cada vez mais motivá-los a nos ajudar a dar os nossos 2 centes de colaboração para fazer um mundo melhor. Quem está na área do empreendedorismo ou que é impactado pelas empresas, não dá mais para pensar uma organização de uma empresa, eu falo muito disso, sem os agentes de IA. Dá até para pensar em empresa sem funcionário, mas agente de IA não dá mais. Entrando um pouco na praia de Paulo Muniz, biohacking, saúde preventiva e corpo como plataforma. Então, as infraestruturas estão mudando e a infraestrutura também no nosso corpo está mudando. Somos, sim, seres humanos aumentados e impactados por hardware, software, IA, algoritmos, cada vez mais tudo junto e misturado. Mas aí a gente tem mais um ponto para trabalhar. Quem acredita nisso? A parte espiritual, novos rituais, abertura de portais com psicodélicos, mais um tema a ser estudado. E, por último, as deep techs, a convergência entre as tecnologias para o espaço, realidade virtual, aumentada, robótica, tudo junto e misturado. São as 9 tendências que a IA me ajudou a detectar e foram parte da carta do especialista de hoje, que, modéstia à parte, eu acho que ficou muito boa. Vamos ver o que o pessoal diz aí. Ficou longa, mas está bem profunda. E aí eu chamo o meu parça de SX chegou, eu vi ele tá resfriadinho. Opa, tô aqui. A idade vai batendo, né, Renato? Eu não Bom posso dia. fazer piadinha do seu resfriado na câmera 3x4, não, né? Não vai ser possível. Ô, Bom dia, parça! Renato Viral. Bom Diga, meu dia. querido. Se recuperou dos uploads de ontem? Estamos recuperando, né? Estamos recuperando. Cabeça tá Mas foi mil aqui. missão cumprida, né? Missão começando a ser cumprida. Primeiros passos. A missão do início da missão foi cumprida. A missão ainda tem muita coisa para rolar. E você vai trazer um Exatamente. pouquinho... Bom, fala a tua impressão dos nossos uploads rapidamente. Você quase não teve oportunidade de falar ontem à noite, né? Bom dia, Charles. Bom dia, Jana. Ana Flavinha, quanto tempo? Bom dia. Veio no Pantone aí combinando com Paulo Muniz. Paulinho, bom dia, tudo bem? Que legal, soubesse que era hoje o dia da goiaba, eu teria vindo assim também. Que prazer enorme. Mas, Marcel, ó, eu tô alinhado com o Grau, você com a Jana e a Ana com o Paulo. Tá tudo certo. Eu vou pegar até uma blusinha aqui, jeans, para ficar mais parecido com a Jana. Pois é, Renato, a gente tá chegando próximo ao South by Southwest, o festival mais hypado que tem, o mais legal também, só critica quem não foi, quem foi criticou não aproveitou o festival, e quem discordar de mim tá errado. A gente começou essas fases de upload para a gente investigar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no South by Southwest, e é bem interessante, né, ver a curiosidade, como as pessoas se movimentam atrás desse ecossistema que o South by Southwest vai formando, que vai além de palestras, mas de
pessoas realmente que querem questionar o que está acontecendo, quer entender o que está acontecendo, quer tentar hackear ali de alguma forma tendências e possibilidades, e eventos pipocando o tempo todo, a gente participando do máximo que dá, porque a gente participa um pouco desse ecossistema, né, Renato, como quase embaixadores do festival, então muita coisa boa. Eu estou muito feliz que esse ano eu vou palestrar no South by Southwest, vai ser minha primeira palestra internacional, e esses caras são meio malucos, né, cara, porque minha proposta não é falar de coisa muito hypada, é meio que dar um alerta sobre como a tecnologia, né, então o nome é 10 Truth About Technologies That, não lembro o nome do resto da minha palestra, mas é 10 fatos sobre a tecnologia que impactam sua vida e que talvez você não saiba, e é trazer um pouquinho dessas nuances da tecnologia. A gente foi usando esse negócio, né, Grau, esse negócio aqui que virou a extensão do nosso cérebro, né, isso aqui já não é mais um celular, já não é mais um computador, isso aqui é a extensão do nosso cérebro, e a gente está aqui clicando, você está conversando com uma pessoa e achando que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você está fazendo duas coisas mal feitas ao mesmo tempo, e o mais engraçado é se você analisar 15 anos atrás, e veja bem, eu estou falando 15 anos, eu não estou falando 150 anos, né? Talvez alguns jovens não vão entender o que eu vou falar agora, mas provavelmente boa parte da gente aqui tomou uma multa por ter esquecido de rebobinar a fita cassete ao devolver para a locadora, e hoje tu entra, né? Então Charlie Schweitzer, quando estava após galantear gatinhas no bate-papo do UOL, e ele chamava para assistir um filme, ele ia até a Blockbuster para pegar a Loucademia de Polícia 6, e ele chegava lá para pegar, e o atendente falava: sinto muito, seu Charlie Schweitzer, mas a gente só tem 3 títulos, eles já estão alugados. Esse mesmo Charlie Schweitzer, hoje, quando ele entra no Netflix, ele fica 10 minutos zapeando, desliga e fala: não tem nada para assistir. São 45 mil títulos. Assim como o Paulo Muniz, que há 15 anos atrás, para pegar um táxi para almoçar no Fazano, costumeiro de sexta-feira Paulo estar no Fazano, ele tinha que ir no meio da rua, durante a chuva, ficar 45 minutos esperando, pegava um táxi, andava 2 quilômetros, pagava R$68, o ar-condicionado não estava funcionando, e ainda quando ele ia sair, alguém falava assim: não bate a porta, né? E agora, o Paulo Muniz, quando ele vai para algum lugar, ele abre o Uber, e o Uber vai demorar 6 minutos e ele acha um absurdo. E aí ele pega o 99, paga R$12,80, faz uma coisa que a mãe dele sempre falou para ele não fazer, que é pegar uma carona com um estranho, aceitar uma balinha e uma aguinha de um estranho. Ele anda 18 quilômetros, paga R$12,80 e dá 4 estrelinhas, porque o motorista do Uber não foi tão simpático com ele. Onde que eu quero chegar, Grau? Há muito pouco tempo atrás, a gente tinha hipermercado que virou um supermercado, que virou um mercado, que virou um mini mercado, e agora tem um mercadinho dentro do seu condomínio. Qualquer dia tu vai abrir a cozinha, tem um Pão de Açúcar Kitchen lá, e de vez em quando tu tá com preguiça de ir até o mercadinho que tá do lado da tua casa, e tu pede na tua casa, né? É o robô que aspira para você, o pagamento que você não precisa nem mais lembrar da senha, porque agora é touchless, né? É só você encostar. Todos esses 180 aplicativos que a gente tem no nosso celular trouxeram para a gente muita conveniência, prometendo nos liberar tempo. E a pergunta que eu tenho é: cadê o tempo que te prometeram? Porque eu não conheço nenhum ser humano no mundo, quer dizer, conheço os que estão desempregados ou os que se aposentaram, mas fora os que estão desempregados ou que se aposentaram, nenhum ser humano no mundo tem mais tempo do que tinha 15 anos atrás. A gente tem um monte de aplicativos que teoricamente facilitam a nossa vida, que teoricamente nos ajudam a economizar tempo, mas cadê esse tempo, Grau, que não nos sobra? E aí eu vi recentemente um estudo, eu vi por cima, não está muito aprofundado, então não vou lembrar de fontes, então eu vou citar rapidamente que tem vários estudos que indicam que a invenção da energia elétrica aumentou o consumo. A invenção das lâmpadas de LED que teoricamente reduzem o consumo de energia, agora a gente bota luz em tudo, porque é mais barato. Então a dinâmica não é quando você economiza tempo, você vai ter mais tempo, porque é igual uma mala de viagem, quanto mais espaço tu tem, tu vai colocando mais coisa lá dentro. E um dos tópicos da minha palestra é falar um pouco sobre isso. Eu sou apaixonado pela tecnologia, eu uso diariamente a tecnologia, mas a gente está ciente dos efeitos colaterais, dos interesses ocultos que estão por trás de cada aplicativo que a gente usa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas todos nós, se você baixa qualquer aplicativo simples no seu celular, esse aplicativo tem acesso a tudo que você faz no seu celular. Então, o jogo da cobrinha, ele sabe o que você comeu, qual que é os seus hábitos de consumo no seu iFood, aonde você foi ontem pelo Waze, qual é o padrão de cada passo que você dá, porque o seu celular mede isso,
e a gente concorda com essas coisas. Então, e aqui a ideia não é vamos queimar nossos celulares, seria ótimo se todo mundo fizesse isso, mas como ninguém vai fazer, eu também não vou fazer. Mas a gente está um pouco mais ciente, eu acho que tem pouca gente falando, e aí quando fala parece que você é meio anti-tech, assim, mas a gente precisa falar de algumas coisas que a tecnologia impacta a nossa vida, e a gente não está sabendo, a gente está rolando a tela para cima infinitamente, não tem tempo, a gente nunca teve tanta informação e nunca teve tão perdido, né? A gente nunca teve tanta comodidade, nunca teve tão pouco tempo, a gente nunca teve tanta informação e tanto burnout. Então eu acho que em algum momento a gente precisa parar para dar uma respirada, e a gente precisa ter conhecimento, porque isso não é feito de má fé, é feito o design, por design, criada ferramentas que mantenham a nossa atenção e nosso engajamento. A gente vive a era, não é mais da atenção, é do engajamento, e a economia do engajamento é o que move o mundo hoje, e a gente está usando esse negócio e trocando essa hiperconveniência pela nossa privacidade, pela nossa saúde mental e pelo tempo de vida que nos está passando. Então não é uma mensagem catastrófica, mas é uma mensagem de, olha, toma cuidado, toma atenção, coloque armadilhas para você mesmo. Eu já não tenho mais notificação no meu celular é todo preto e branco, mas eu uso. Tenho usado mínimo que eu consigo, mas ainda uso bastante. Então, o recado é esse: cadê o tempo que te prometeram com tanta conveniência? Cadê a tua privacidade? Cadê a tua saúde mental? A gente precisa ser resistência nesse aspecto, e não é deixar de usar, é usar sabendo dos efeitos colaterais, com consciência. Afinal de contas, é você que está usando a tecnologia ou é a tecnologia que está usando você? Uau! Sabe, cara, no começo eu cheguei a assistir, confesso, alguns Big Brothers. E eu estava, depois dessa sua fala, imaginando que você ia tirar alguém da casa. Era uma conclusão. Qual que era o nome do cara lá que moderava? O Paulo, quem é, Paulo? Tá no mudo. Eu acho que você está falando do Bial. Do Bial. Meu, eu vi o Bial falando e você ia falar: Ana Flávia, você está fora da casa agora. Ana Flávia, sua contribuição é ótima, mas você está eliminada de forma nenhuma. Eu me auto-eliminaria do Big Brother, o Grau, no primeiro dia. Mas como a gente nunca abriria a mão da nossa Ana Flávia, eu já vou passar a bola para ela, porque nesse contexto que você está trazendo, reflexível, ela vai continuar. Porque nesse contexto do celular, acessando a internet, quer dizer, Aninha, que a internet está entrando em colapso semântico? Me diz aí. Eu acho que Bom dia a todos, bom dia aos meus queridos co-hosts, bom dia quem está nos ouvindo. Na verdade, o que o Marcelo está sentindo é parte de um movimento que muita gente, alguns milhões, quiçá bilhões de pessoas, tem sentido também, pelo que se vê das conversas. É empírico o que eu estou falando aqui, porque não há nenhuma pesquisa, mas pelo que se vê, pelo que se ouve, pelo que se percebe das conversas, o Marcel está fazendo parte de um movimento agora que está aliado com um certo cansaço, com um certo distanciamento e com um certo cinismo. Na verdade, isso não é uma crítica a ele, porque não é o cinismo no sentido da pessoa ser cínica, né? Mas é uma avaliação negativa do que tecnologia, mas principalmente a internet, trouxe para a gente nesses últimos 15 anos, né? E aí, para isso, eu peguei um artigo muito bom que saiu na The Atlantic na semana passada, que fala desse niilismo, essa crise de niilismo dentro da internet, tá? Então, o que é esse fenômeno cultural? A gente parece, em grande escala, estar vivendo um fatalismo pós-irônico, que antes era endêmico ou que nasceu em fóruns mais obscuros da internet, como o 4chan, por exemplo, né? Ou como algumas subculturas presentes no Reddit e talvez no Discord. Esse niilismo, esse fatalismo pós-irônico, ele sangrou para a cultura ampla, quer dizer, ele emergiu e meio que contaminou uma série de aspectos expressivos da internet. Isso começou a modificar o jeito que as pessoas se comunicam. O argumento central do Charlie Warzel, que é o cara que escreveu esse artigo, é que as plataformas, principalmente o X,
afrouxaram a moderação justo no momento em que a IA permitiu a proliferação em massa desse conteúdo vazio e cruel, muito baseado no slop, né? Nunca houve, galera, e isso é uma percepção que eu tenho, tanto conteúdo cínico e cruel como agora, tá? Desde gente como um criador de conteúdo que se chama Clavicular, depois eu falo sobre isso, que literalmente se machuca na frente das câmeras buscando o maxi looking, né, o ideal de beleza perfeito, até milhares de outros jovens, adultos, velhos, estão virando símbolo daquilo que o Warzel está chamando de niilismo por padrão, que é a ideia de que nas redes sociais as únicas fontes de propósito ou de lucro são o eu e a máquina que sustenta as redes sociais. O niilismo filosófico clássico, por exemplo, que foi de Nietzsche a Schopenhauer, era uma crise de sentido, né? Então, a frase famosa de Nietzsche, Deus está morto e nós os matamos, era uma coisa existencialmente angustiante. Não é esse o caso do niilismo de plataforma das redes, né? O que se descreve é um niilismo funcional, que é operado mais ou menos como uma estratégia de sobrevivência e monetização dentro de sistemas de incentivo que são muito perversos. Não é mais nada tem sentido e isso me atormenta. A frase seria, nada tem sentido e tá tudo bem. Eu vou conseguir isso, vou usar isso para conseguir cliques e links. Eu vou repetir. Não é mais o niilismo que falava, nada tem sentido e isso me atormenta. O niilismo de plataforma fala que nada tem sentido e está tudo bem, porque eu vou usar isso para conseguir cliques. Isso faz parte do que Baudrillard falava da era do simulacro, né, onde a representação da realidade substitui a própria realidade. Né? E por que está acontecendo isso agora? Né? Qual é o caso, qual é o contexto onde isso acontece? Porque 3 fatores convergentes estão acontecendo no nosso momento ocidental, principalmente. Primeiro, a gente tem um colapso da confiança nas instituições. A gente tem esses incentivos econômicos de plataformas que recompensam essas atitudes e esse discurso extremo, e a inteligência artificial por cima removendo o custo de você criar conteúdo vazio. Então, isso não é acidente, na verdade. Isso é design. Os memes, o trolling, esse aspecto esquisito é mais um mecanismo de defesa, talvez, nesse meio dessa crise de impunidade. Porque quando as instituições parecem que só protegem os poderosos sistematicamente, a resposta nossa, a resposta popular, ela deixa de ser moral. Ela vira cinismo performático, porque é um protesto ao contrário. Já que o sistema é podre, eu também vou provar que eu não me importo com nada, né? Isso é o colapso da responsabilização pública. E numa leitura de tendência de futuro, a gente tem 3 caminhos possíveis quando esse niilismo, esse desencantamento e esse cinismo permeiam as relações dentro da internet. Você tem 3 cenários para onde você pode caminhar. O primeiro é transformar-se o niilismo nessa infraestrutura. Ele deixa de ser esse comportamento marginal, que ele já não é, na verdade, mas ele começa a ser um modo padrão de você processar os eventos públicos. Então, um influenciador de direita é assassinado, eu faço memes. Um influenciador de esquerda sofre um dano físico, eu faço piada. E aí políticos, marcas e jornalistas, e o cidadão, né, as pessoas comuns, nós, a gente adota esse frame niilista porque isso é mais eficaz para engajamento. Esse é o primeiro cenário, né? E aí eu tenho uma vida pública niilista que torna debates em espetáculos, as eleições viram performance. No cenário 2, isso é amplificado com a inteligência artificial. Se a moderação é 0, a IA gera slop infinito e o niilismo como comportamento é crônico, isso é uma bomba de tempo, porque a IA não tem valor, ela tem eficiência, né? O mercado de atenção está produzindo e recompensando aquilo que é chocante, aquilo que é vazio. Então, nesse sentido, a IA nos ajuda a levar para um ambiente informacional onde distinguir esse ruído é computacionalmente impossível para a gente, né? E aí, quando a verdade se torna distinguível do slop, o que acontece com a confiança social?
Mas tem um terceiro cenário, Renato, que conversa, inclusive, com uma linha sua do South by Southwest, né? Na verdade, isso que eu coloquei até agora conversa com a sua primeira linha do South by Southwest, com a tua primeira trilha. Mas tem um cenário possível que conversa com o teu cenário de espiritualidade, que, na verdade, é o ressurgimento do sagrado e do sentimental. Porque se a verdadeira vitória do niilismo é ter colocado o nada no centro da política e das relações, a nossa fé no amor, na justiça, no sentido e no progresso acaba sendo vazia. Então, a resposta histórica para quando a gente viveu momentos de niilismo profundo, e quem não conhece Dostoiévski, conheça, porque ele é o cara que mais falava a respeito disso. Então, quando a nossa fé no amor, na justiça, no sentido e no progresso é esvaziado, a gente acaba procurando, pessoalmente e coletivamente, novos sagrados. A gente viu isso no século XIX, quando o romantismo se insurgiu contra o iluminismo. Hoje a gente vê isso em movimentos de bem-estar, em comunidades, como o Marcel está propondo, de offline intencional, em certos retornos às práticas espirituais. Eu não sei se isso vai ser suficiente, se está chegando rápido e se efetivamente não vai ser capturado pelo mercado e pelas plataformas. Mas parece ser, nas palavras do Marcel e nas trilhas do South by Southwest, que a gente está começando a viver isso. A gente está cansado de memes cruéis, de discursos vazios e de conteúdos danosos que nos mostram que a vida não é calcada em sentimentos bons e de justiça, e que o cinismo é recompensado. Então, movimentos de afastar-se disso e de recuperar a fé intrínseca na possibilidade da bondade humana, talvez seja a maneira que a gente tem de reagir contra isso. E aí a gente vê o resgate das boas e velhas virtudes vindo à tona de novo. É isso por hoje. Uau! Ô, Marcel, você está eliminado da casa agora. Ia falar me isso. eliminei. Eu quase simulei aqui que eu caí, que travou minha internet. Sabe? Excelente. Cara, hoje está reflexivo, hein, galera? E o pior eu que consigo ainda entender uns 20% do que a Ana fala, o resto eu preciso depurar um pouquinho mais. Escuta a gravação de novo com calma, lê o artigo e vem estudar filosofia comigo, Marcel, porque a saída está por aí, tá? De verdade. A gente já falou sobre isso e a gente, você sabe, do meu interesse. Boa. E aí, vamos colocar mais lenha na fogueira, né? Mais uma variável dentro desse mundo complexo. Paulo Muniz. Paulo Muniz tem um assunto bem interessante, né? Algo que possa ser revolucionário, mas será que é? Será que não é? Um assunto, cara, que você vai trazer para a gente aqui. Me diz, como é que está essa polêmica? Bom, tá quente. E eu acho que não tem como fugir desse debate, tendo em vista o tamanho que ela alcançou no nível do debate público. Mas não só por conta do tamanho, mas também por uma escolha de direcionamento e como que esse direcionamento ele pode ser colocado como uma ferramenta de desinformação, tá? E aqui o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que por vários motivos estruturais, né, educacional, por exemplo, motivos educacionais, o método científico não é muito bem compreendido pela população geral brasileira. E o que mais me surpreendeu, entretanto, é que o jornalismo editorial das mídias tradicionais, eles adotaram também uma postura muito complicada no que diz respeito a essa temática, que é a temática da polilaminina. Bom, para pautar qual que vai ser como é que eu posso dizer? A minha escolha de delimitar esse tema, eu preciso, então, em função desse processo de desinformação, fazer algumas observações. Primeiro é que o que está sendo tratado aqui são as informações da pesquisa, e não da pessoa, da pesquisadora. E eu quero deixar muito claro a minha solidariedade em relação a ela, porque muito das escolhas do que tem sido propagado nas redes sociais beira a misoginia, a difamação, e assim, está bem complicado
complicado isso, e eu acho que a gente precisa ter pé no chão e realmente saber separar a pessoa e a pesquisadora da pesquisa, tá? E o que eu estou trazendo aqui são informações da pesquisa e o que a gente sabe Paulão, acerca deixa da eu te interromper literatura. só um minuto. A gente Uhum. criou todo esse suspense aí sobre esse assunto, mas talvez tenha uma galera que não está sabendo o que está rolando em relação à pesquisadora e à polilaminina. Você pode dar um overview aí antes de aprofundar, por favor? Ok, galera, o que aconteceu? Há mais ou menos, quase um mês já, eu acho que se já não tiver um pouco mais de tempo em relação a isso, foi publicizado uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre uma substância com potencial farmacológico de regenerar danos na medula espinhal. O que significa que pessoas paraplégicas e tetraplégicas diagnosticadas com essa condição estavam recuperando função motora e conseguindo voltar, inclusive, a andar. A justificativa para tornar público essa pesquisa foi os dados preliminares de um artigo ainda não revisado por pares, que foi feito com 8 pessoas, tá? Essas pessoas, todas essas 8 pessoas, dessas 8 pessoas analisadas que sofreram intervenções cirúrgicas, clínicas, para aplicação dessa substância polilaminina, tiveram uma taxa de recuperação amostral de 75%. E esse 75% foi considerado, de acordo com a pesquisadora, uma taxa de recuperação significativa, porque na literatura essa taxa é de 15%. Então, isso foi o pontapé inicial para falar, opa, temos uma substância com potencial farmacológico capaz de revolucionar casos de pessoas que sofreram traumas, danos total na medula espinhal, ok? Então, assim, isso é uma pesquisa de interesse global. Poucas substâncias até hoje apresentaram plausibilidade no que diz respeito à capacidade de recuperação desse tipo de pacientes, desse tipo de lesão. Tendo isso em vista, as pessoas ficaram muito curiosas para saber, tá, mas o que está indicando isso? O que essa pesquisa, que, mais uma vez falando, ainda não foi revisada por pares, ela traz de evidências em relação à capacidade da polilaminina, de fato, ter uma eficiência para além daquilo que é observado em termos de recuperação natural, de prognóstico de recuperação natural, nessa subpopulação amostral que é de indivíduos que sofreram lesão total na medula espinhal. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer um resumo rápido, tá? Um resumo de como que acontece o processo de pesquisa e desenvolvimento de um fármaco em potencial. A gente tem aqui fases pré-clínicas e fases clínicas. As fases pré-clínicas, elas são feitas em modelo celular, ou seja, testes in vitro, e em modelos animais, podendo ser roedores e não roedores. A fase pré-clínica, a polilaminina, ela indicou atividade de regeneração de axônios, que são partes neuronais responsável pela comunicação, pelo envio de impulsos nervosos entre outros neurônios. Então, no momento em que você tem uma lesão ali, que você causa uma lesão nesse modelo, e você aplicou a laminina em modelo animal, o que foi observado na análise de microscopia foi uma característica de crescimento axonal, o que indica a potencialidade regenerativa dessa substância. Mas o que a gente sabe é que nós não podemos extrapolar o que acontece em modelo animal para o que acontece em humanos, porque por mais que geneticamente eles sejam muito parecidos, ainda assim são organismos diferentes. Posteriormente, então, foi aprovado pela Anvisa um teste de fase 1, teste clínico de fase 1. Nessa fase de testes, qual que é o objetivo? O objetivo é você garantir a segurança do medicamento. O que você quer estabelecer, então, aqui é a tolerância, a capacidade da dose que está sendo administrada, gerar algum tipo de efeito adverso ou toxicológico.
Essa fase de teste é utilizada em um número de pessoas bastante reduzido, de 20 a 100. No caso do estudo de fase 1, feito pela pesquisadora utilizando a polilaminina, foi utilizado 8 pacientes, tá? Desses 8 pacientes é que ocorreu uma recuperação de 75%, o que a gente chama tecnicamente de conversão. Qual que é o problema disso? Então, esse foi o ponto de partida dela. Qual que é o problema disso? A gente precisa pegar a régua. Qual que é a régua? O que a gente tem de conhecimento acumulado na literatura. E a gente precisa entender o quão robusta essa régua é. O que esse conhecimento acumulado da literatura que trata desses tipos de casos, ou seja, pacientes que são tratados por algum tipo de substância em potencial, e o grau de recuperação desses pacientes. E aí que começa o problema. Porque quando um paciente ele sofre lesão medular, ele vai passar por um procedimento, um protocolo chamado ASIA. É um protocolo de diagnóstico padrão ouro que vai identificar, que vai estimar o tipo de lesão que esse paciente tem através da sensibilidade e da perda de função motora. Então, você tem classificações que variam de A a E. Essas classificações, elas vão de perda total, ou seja, lesão total da medula, e lesão imparcial. O problema é que existe uma limitação nesse diagnóstico. Esse diagnóstico ele não é muito preciso. Parte daqueles pacientes que são diagnosticados com perda total, com lesão total, na verdade, eles não são, de fato, pacientes que sofreram lesão total. O que significa que há um erro de diagnóstico. Esse erro de diagnóstico acontece predominantemente nos primeiros 10 dias. Qual que é o problema aqui? É que a pesquisadora que está tratando esses pacientes percebeu que o medicamento ele faz esse suposto efeito quanto mais cedo você aplica. O que acontece? Você então tem uma variável de confusão. Porque como que você vai discriminar se esse paciente ele melhorou por conta da polilaminina ou se ele melhorou porque, na verdade, ele tinha um quadro de lesão que não era total e sim parcial. O que acontece é que a literatura mostra que esse grau de confusão ele pode chegar até 40%. Então, a gente tem aqui um grau estatístico bastante significativo. Porque o que acontece? A gente tem aqui 2 tipos de dados. Os dados de ensaios clínicos antigos e os dados de ensaios clínicos atuais. Os dados de ensaios clínicos antigos mostravam que a recuperação era de 15% nesses casos. Se você pegar os dados de ensaios clínicos modernos, que pegam pacientes que sofreram lesão total, que são diagnosticados como pessoas que sofreram lesão total da medula espinhal e que passaram por intervenções de descompressão, que por acaso são os mesmos pacientes que estão nesse estudo da pesquisadora, da polilaminina, o que vai ser observado aqui é que até 48% de taxas de recuperação podem ser observadas, e não os 15% que haviam sido afirmados anteriormente. Então, como que você consegue discriminar se essa recuperação de fato ocorreu por conta da aplicação da polilaminina ou não? Essa é a justificativa para se fazer um ensaio clínico de fase 2, que é o ensaio clínico em que você vai utilizar um grupo controle. E aqui a gente tem um problema bioético, que é, se o medicamento ele funciona, você estaria privando o grupo controle de utilizar esse medicamento dentro da janela terapêutica, que é a janela terapêutica de fase aguda, que varia entre 72 horas até 3 meses. E aí, o que muitas pessoas estavam falando, inclusive ela, era que seria ético executar um ensaio clínico de fase 2 nesse contexto. E aí, a gente tem que considerar alguns pontos, tá? E para responder isso, porque depende, não tem 0 ou 80 nessa questão. E depende do que, especificamente? Primeiro, da afirmação se a polilaminina, ela consegue gerar um custo-benefício positivo, ou seja, se ela consegue gerar um efeito bom e sem gerar um efeito ruim maior.
Se a polilaminina não funciona, mas ela gera um efeito negativo, ou seja, ela diminui a capacidade de prognóstico de um determinado paciente, que caso não tomasse a polilaminina, ela poderia ter uma recuperação melhor, significa que a polilaminina ela não deveria ser utilizada em ensaios clínicos de fase 2. Nós não sabemos. Mais do que isso, precisamos saber, porque se ela causa algum tipo de malefício, o grupo de 8 pessoas, essa amostra de 8 pessoas, ela não é estatisticamente significativa para evidenciar na matemática, né, das coisas, esse potencial malefício. Então, a gente está incorrendo em um risco que é muitas pessoas utilizem de aspectos jurídicos para aplicar a polilaminina e essa substância ela tem a possibilidade de causar algum malefício. Ah, mas o que a literatura diz sobre isso? Existem medicamentos que passaram por fase clínica 2 para o mesmo tipo de problema, que é regeneração da medula espinhal, que em fase 1 apresentavam efeitos positivos melhores do que aqueles apresentados na literatura de recuperação natural, que quando foi para a fase clínica, estudo clínico de fase 2, apresentou um resultado negativo, ou seja, apresentou um resultado pior do que aqueles observados em pessoas que não passaram por nenhum tipo de intervenção com essa substância e que recuperaram normalmente. Um dos exemplos que a gente pode citar é o exemplo de transplante de célula de macrófagos autólogos, tá? Que foi um tipo de ensaio que foi feito nos anos 2000. E ele mostrou exatamente isso, que o benefício potencial observado em um ensaio clínico de fase 1 foi observado o contrário quando você executou o ensaio clínico de fase 2, que mostrou uma piora do quadro de prognóstico dos pacientes que receberam a substância quando comparado àqueles pacientes do grupo controle que não receberam. O que significa que houve um dano maior do que o esperado. Nesse sentido, a aplicação de uma metodologia, de um ensaio clínico de fase 2, não seria recomendado. A gente tem certeza se a polilaminina ela vai gerar um benefício e não um malefício? Nós não temos. Se a gente não tem certeza de que ela não vai gerar um malefício, então a gente precisa fazer um ensaio clínico de fase 2 para, primeiro, ter certeza de que, se ela não é eficiente, pelo menos ela não cause um dano. Segundo, que a via de administração que está sendo proposta, que a via de administração intramedular, ela não é uma via de administração padrão ouro e muito menos aprovada pela Anvisa em relação à sua segurança. O que significa que, independente da substância que se aplique, pode ser salina, como placebo, ou a própria polilaminina, assim como qualquer outra substância, existe um risco na metodologia da via administrativa gerar um dano. E aí, o que acontece? A questão a justificativa para a Anvisa ter liberado o estudo de fase 1 é que, ok, essas pessoas já apresentam um dano medular. Logo, a relação custo-benefício em relação ao risco de gerar um dano é menor, porque já existe o dano presente por conta do trauma. Só que como o diagnóstico ele não é perfeito e existem falsos negativos, você está incorrendo no risco de que pacientes que foram erroneamente diagnosticados e que, na verdade, não sofreram lesão na medula completa, possa ter um quadro piorado por conta do risco intrínseco da via administrativa intramedular. Então, são vários os tipos de variáveis que precisam ser consideradas. A variável da literatura, que é muito heterogênea e que não consegue homogeneizar os grupos que estão sendo utilizados nos mais diversos ensaios clínicos do mesmo tipo no mundo, para entender se o que está sendo observado nesse estudo de fase 1, de fato é uma amostra representativa de melhora relacionada ao fármaco,
ou se isso é apenas uma amostra significativa de melhora esperado e subdiagnosticado por conta das limitações intrínsecas ao método de diagnóstico e também por conta do aprimoramento das novas intervenções da medicina contemporânea. Então, para finalizar, tem muitas variáveis de confusão que existem tanto na literatura, que é a régua de base para orientar as pesquisas da polilaminina, e existem muitas limitações intrínsecas à quantidade de pessoas que participaram do estudo de fase 1. Então, não há nenhum indício que seja muito significativo em relação à eficácia da polilaminina ainda. A gente precisa passar por um estudo de fase 2. Esse estudo é fundamental, porque a gente está colocando em xeque a credibilidade do exercício científico. E eu acho que quando a gente coloca em xeque a credibilidade do exercício científico, a gente pode estar alimentando o negacionismo e estar colocando em risco a recuperação de pessoas que, caso não passasse por um processo de uma substância que ainda não tem comprovação científica, poderia ter um quadro de melhora sem a aplicação da substância melhor do que teria com ela. E a gente não sabe se é esse o caso ou não, e nós precisamos saber. É isso. Renato está mudo. Renato está mudo. Então, mas depois dessa aula eu tinha que ficar mudo mesmo, né? Não, Bom, a conclusão é o seguinte, né? Tem o lado científico e tem o lado humano, com todo respeito aos cientistas. A gente está falando de uma potencial solução para uma condição humana muito complexa. E quando vem um fio de esperança, o nosso lado humano quer agarrar. Então, eu acho que tem que respeitar os cientistas e tem que respeitar os humanos. Sabe aquela história de ou tudo ou nada? Às vezes você está tão ali no fundo do poço que é o fio de esperança que vem. Sinceramente, se eu tivesse numa condição, eu arriscaria. Não estou colocando em xeque a ciência, não, e você deve se posicionar dessa maneira assim para esclarecer. E não estou incentivando ninguém a fazê-lo, mas o que eu estou falando é só entender o lado humano, que muitas vezes as pessoas não têm esperança, e esse é o fio de esperança que vem. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho o assunto. Querida Jana, do nosso mundo do agro, bem da ciência, né, mais aplicada dentro do nosso mundo. Você deu uma analisada no artigo da Nature, é isso? Isso aí, pessoal, bom estar de volta. Não sei se foi a Carol, acho que foi a Carol que disse no nosso grupo que o Trend News é quase um MBA semanal de tantas coisas que a gente aprende, nós, co-hosts, aprendemos com os outros, né? Então, Sim, sempre muito bom estar aqui, eu sempre aprendo muito. A minha notícia de hoje tem a ver com ciência também, né? Eu sou da área da ciência, mas voltada ao agro, e é um artigo que saiu na Nature, bem recente. A Nature, para quem não sabe, é uma das revistas científicas mais renomadas no mundo, né, na área da ciência. E é um artigo muito interessante, são pesquisadores da Universidade de Minnesota, da Universidade de Califórnia e também da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, e que eles trazem um nexo bem interessante entre o aumento do preço dos alimentos e a observação do decréscimo do investimento em pesquisa e ciência agropecuária nos últimos 40 anos. Eles investigaram esses dados em 150 países, né, e elucidaram que, de fato, de 1980 até 2021, os investimentos em pesquisa agropecuária caíram vertiginosamente na grande maioria desses 150 países analisados. Eles trazem esse nexo em como isso é um problema e um risco para a humanidade, porque isso está diretamente relacionado com um ponto que diz respeito a todos nós, que é a insegurança alimentar, né? Então, o preço dos alimentos, a inflação dos alimentos e o acesso
à população uma qualidade nutricional adequada. E por que isso, né, pessoal? Sendo bem sucinta, a gente ainda tem o Charles aí para falar, a gente vê as mudanças no campo, os aumentos de produtividade, e o artigo ele traz isso, mais de 95% dos aumentos observados nesses 40 anos, ele diz respeito ao aumento de produtividade por incremento tecnológico, não por aumento de área. A gente passou a produzir mais e melhor, não porque a gente expandiu a nossa área de produção como planeta, mas porque a gente incrementou tecnologias para isso. E a partir do momento que decresce, que a tecnologia ela vem da ciência, né? Ela vem principalmente no agro, né? Que a gente fala de uma adoção de longo prazo, né? Então, até que a tecnologia, o impacto positivo da tecnologia, ela seja observada pelos produtores, né? Que estão nessa linha final aí da produção, e nós também, consumidores, são décadas, né? Porque o ciclo de tempo da agricultura ele é muito longo. Para você desenvolver um cultivar de arroz, de feijão, de um melhoramento genético bovino, de aves, a gente está falando de 7, 8, 10 anos, né? E aí, quando isso vai para o mercado, você precisa ter tempo suficiente para a produção dessas sementes, você precisa ter tempo para que o agricultor adote, e a gente às vezes está falando de culturas perenes ou culturas anuais, então até ele ver esse impacto, são anos. Né? Então, você para o investimento em pesquisa, a gente está comprometendo o futuro em termos de insegurança alimentar, né? E é interessante porque o retorno do investimento em ciência e agricultura ele é muito alto, né? Então, eles trazem esse dado no artigo, para cada para cada $1 investido, volta-se em lucro social $10 para a sociedade. O que isso significa? Como você mede lucro social? Você vai até os produtores, vê o quanto eles ganharam mais, ou seja, eles produziram mais, reduziram custos, aumentaram área, ou agregaram valor aos seus produtos porque eles adotaram tecnologia. Então, quanto que eles ganharam a mais por adotar tecnologia? Então, para cada $1 investido em pesquisa, você tem $1 investido em pesquisa, você tem $10 retornando para a sociedade, isso é um benefício gigantesco. Né? Então, o investimento ele é direto. A gente faz esse estudo no Brasil também, no caso da Embrapa, né, a empresa que eu trabalho, para cada $1 que foi investido em ciência no Brasil, ciência agropecuária, a gente retornou R$25 em 2024 para a sociedade, ou seja, o retorno está aí. Só que a gente está num momento muito complexo, né, pessoal? A gente está num momento de confusões geopolíticas, a gente está num momento de mudanças climáticas, a gente está num momento de dificuldades no campo, né, por N motivos. Então, ainda mais a ciência e a tecnologia é necessária para enfrentar esses desafios. Então, porque a agricultura é um laboratório a céu aberto, tá? Então, mudanças climáticas para a agricultura, você quebra safra, você não produz, você não tem alimento no campo, você não consegue plantar, ou você não consegue colher, você perde a sua produção por problemas de logística, e isso reflete no preço dos alimentos que chegam até nós. Então, concluindo, eles trazem que é preciso pelo menos dobrar, tá, a produção de alimentos no mundo, dobrar o investimento em pesquisa para que a gente consiga garantir segurança alimentar, evitar pobreza nos próximos anos, até porque até 2050 a gente vai ser 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Então a gente vai ter que produzir mais de 60% mais alimentos, então a gente tem que fazer isso melhor, né, com os recursos que a gente tem. Então, esse é o recado, sucintamente, que eu queria trazer. Tem mais dados, mas aí fica para a próxima, pessoal. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Jana e também para o Paulo, né, para os dois nesse processo. E, de novo, é empírico, vozes da minha cabeça, tá? Não apoiado em nenhum material, nenhum artigo ou estudo que eu tenha visto. Mas uma parte desse deslizar, né, desse encolhimento das pesquisas científicas, seja na área da agricultura, talvez algumas na área da saúde, não é porque parte do dinheiro ou parte dos recursos massivos da sociedade estão sendo canalizados, por exemplo, para essa loucura de pesquisa em inteligência artificial, em infraestrutura tecnológica de base para um determinado tipo de solução que não afeta hoje ou que não serve ainda hoje
diretamente à vida real? Porque eu estou observando cada vez mais um descolamento entre o arroz com feijão, ou seja, a vida que a gente vive fora das telas e das consultas, com um movimento societário que está priorizando só isso. É uma pergunta. Ana, pode ser algo bem interessante a se refletir, porque eu fiquei refletindo em cima desse artigo, um dado que eles trazem, porque eles não só a pesquisa caiu, né, o investimento em pesquisa, como investimento público em pesquisa. Então, o que acontece? O investimento público, ele tem um viés público de trazer um benefício para a sociedade. Então, o investimento público global ao longo dos 40 anos caiu e cresceu. O que cresceu foi o investimento privado. Então, no caso do agro, grandes empresas de agrotóxico, de sementes. Então, assim, que no caso do Brasil, por exemplo, 80% dos nossos produtores são pequenos produtores. Às vezes, eles não têm acesso a esse boom tecnológico que, às vezes, uma política pública ou uma ação pública ela tem. Então, tem um viés que precisa ser estudado mesmo, porque é isso que você falou. Se o investimento privado está aumentando, o público decrescendo e o privado vai de acordo com interesses privados, que não necessariamente são a base de problemas que precisam ser resolvidos, né? Pensando numa pirâmide de Maslow, a gente precisa garantir segurança alimentar, a gente precisa garantir conservação do globo, enfim, a gente precisa garantir uma série de coisas, até antes do boom tecnológico em termos de IA, enfim, robótica e tudo mais. Então, acho que é um ponto bem interessante para se refletir, sabe? Que eu fiquei refletindo. Que a gente sente no bolso, porque 25% de subida no preço do cacau, por causa de problemas da produção do cacau, tá aí, tá na cara da gente, né? A inflação alimentar. A inflação alimentar. Entendi, mexeu no chocolate da Ana, o bicho pega. Não, mas não é isso, né? Marcelo, não é isso, olha só. Eu tô brincando, Ana, tô brincando. Ela responde ainda, né, Marcelo? Não, mas é que a Jana trouxe um negócio interessante. A inflação alimentar dos produtos não processados, ela subiu muito. Isso significa que o produto em si está mais caro para chegar na mesa da gente. A inflação alimentar do ultraprocessado, talvez não tenha subido tanto. Na verdade, não subiu. Arroz, feijão, isso só coloca o que a Jana está falando. Mas desculpa, eu vou calar a boca. O café. E sabe uma coisa, só para fechar, gente, até para abrir para o Charles, a gente tem um exemplo muito, muito real no Brasil. O Brasil, nos anos 70, ele era um país importador de alimentos, a gente tinha um problema sério de insegurança alimentar, a gente importava alimento. Foi preciso desenvolver uma base científica e tecnológica de uma agricultura tropical para a gente conseguir tropicalizar soja, carne bovina, milho, tudo isso para a gente conseguir produzir no Brasil o que alimenta a nossa população. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimento, fibra e energia do mundo. 1 em cada 4 produtos agropecuários no mundo é do Brasil, gente. A gente lidera mais de 7 cadeias de exportação de alimentos, soja, carne bovina, aves, milho, suco de laranja, café. 40% do café no mundo inteiro é nosso. 8 em cada 10 sucos de laranja é nosso. Então, assim, a gente sai de um país importador de alimentos nos anos 70, com problemas de segurança alimentar, para hoje ser um dos maiores produtores e exportadores. Então, assim, é isso, Ana, né? Bate na nossa porta, porque insegurança alimentar diz respeito a todos nós, né? Então, e os efeitos são a longo prazo. Então, a gente tem que pensar agora, tem que dobrar o investimento agora para a gente, em 2050, quando seremos 10 bilhões de bocas para alimentar, não adianta correr atrás do prejuízo, né? Renato, tem uma pergunta do Pablo Werneck aqui no LinkedIn para a Jana, que eu acho que é interessante ela respondendo, se passar para o Charles. Quantos % da produção da agricultura brasileira, Jana, é alimento para seres humanos e o quanto % é para soja e outros? Pablo, eu não vou ter essa resposta de pronto, mas o que eu te respondo lembra que eu falei que 80% dos produtores brasileiros são pequenos? No Brasil, via de regra, quem coloca alimento na mesa do brasileiro são os pequenos produtores, tá? Não são os grandes são mais para exportação mesmo, são os grandes produtores de soja, milho, algodão, carne bovina, né? Então, eu não tenho essa porcentagem para te falar, mas é algo a se pensar também, né? Porque... A FAO, desculpa, Janaína, só pegando a informação, a FAO diz que 86% da produção de alimentos global é para uso animal.
gado, essencialmente. Porque a soja, hoje, ela vai para a produção de ração para gado, né, a grande maioria. Então, tem isso também. Estou aqui na escuta, quando for o momento. Boa. Coitado do Charles. Obrigado, Charles, não, pela sua Renato, tira participação. da Foi Eco, vai. ótimo. Agora não. Foi ótimo. Hoje a Eco vai encerrar. Hoje, Vai, Charles, foi a Charles. participação mais brilhante do Charles de todos os 3 dias. Impressionante. Eu queria ver o tênis do Vai Charles, se sair, possível. né, Charles? Ô, Charles, fica tranquilo que a gente não está com pressa. Meu querido, vamos fechar o episódio de hoje falando um pouquinho do mundo dos games. A gente teve muito assunto importante para refletir. Sem dúvida alguma, sua cabeça, assim como a Jana falou, é o nosso MBA semanal, aqui a gente vai explodindo. Mas traz alguma coisa light do mundo dos games, vai? Tá bom, a conversa que eu tô trazendo hoje, Grau, acho que ela é mais pé no chão mesmo, e até uma conversa direta aqui, minha com vocês, que seguem aqui o Trends News, e, enfim, estão diretamente impactados por tudo aquilo que acontece no dia a dia, enfim, dentro das nossas empresas e tudo mais, porque nessa semana aqui, aconteceu uma mudança radical e muito importante dentro da divisão de games da Microsoft. E aí eu me peguei justamente refletindo sobre o quanto isso tem de conexão, de impacto com a nossa própria vida no trabalho, nossa vida executiva e etc. Então, o que eu quero trazer para vocês um pouco hoje, né, assim, o que isso de fato, né, o que é, primeiro a notícia, né, e depois o que isso de fato a gente tem que refletir, pensar para a nossa vida, né? Então, assim, teve uma mudança importante na divisão de games da Microsoft, né? O CEO que estava por lá, enfim, saiu, e junto com ele saiu mais gente, enfim, então eu acho que o plano todo mudou. Então, a brincadeira que eu trago aqui para vocês a gente às vezes tem plano estratégico dentro da empresa e etc. E aí o plano é o plano até que ele deixa de ser o plano, né? Enfim, então, se isso de alguma forma ecoar para vocês, acho que vai fazer sentido essa conversa. Então, depois de quase 40 anos de empresa e principalmente mais do que uma década liderando essa divisão do Xbox, né, a divisão de games da Microsoft, o Phil Spencer saiu. E aí não foi só ele, né? A reboque dele, no N-1, a Sarah Bond também saiu e deixou a companhia. E aí quem está assumindo essa divisão de games, ela não vende games, ela vende inteligência artificial. Então, tá aí um pouco também da necessidade de qualificação e etc. Quem está vindo agora é a Asha Sharma. Ela liderava essa área de Core AI da Microsoft. E agora ela vai ser, então, a nova CEO de gaming. Isso não é só uma troca de liderança, né? É quase que um reposicionamento estratégico. Então, o plano realmente mudou. A Microsoft, ela vinha focando menos em console, mais em serviço, mais no Game Pass, e estava abrindo mão da exclusividade para levar jogos para outras plataformas. E aí é curioso ver, inclusive, o posicionamento da Asha Sharma no Twitter, né, no X. Um usuário qualquer mandou uma mensagem dizendo que o que tornava o Xbox uma plataforma atrativa, de fato, para os gamers, era o fato de ter títulos exclusivos, focados, etc. E ela só respondeu ali o tweet desse cara dizendo "Hear you", né? Ou seja, te ouvi, te escutei, beleza. Então, agora que essa liderança vinda de inteligência artificial, fica uma pergunta, né? Assim, vai voltar para console, né? A gente vai pensar isso como uma plataforma de tecnologia também. E tem um detalhe interessante aí toda nessa movimentação, né? Ela deixou claro, já que mesmo estando vindo da área de inteligência artificial, ela não quer encher os jogos de conteúdo gerado automaticamente. Então, aquela parte de conteúdo vazio que a gente discutiu aqui na fala do Marcel, da Ana, etc., a resposta é não. Então, não é essa tecnologia pela tecnologia, mas ela quer estender a eficiência e a criatividade do time. Agora, o ponto é que
estratégia, ela não é estática, né? Então, durante anos, o plano do Xbox era competir com o PlayStation, depois virou dominar serviços, e agora pode ser integrar gaming com inteligência artificial, cloud, ecossistema, e isso ressoa porque pode valer de fato para qualquer carreira. Então, a gente gosta de pensar que existe um plano linear, né? Então, eu vou fazer minha faculdade, eu vou ter um cargo, depois eu vou ser promovido, vou ter crescimento, mas na prática a realidade é muito parecida com o que está acontecendo aqui, né? Uma mudança inesperada, uma troca de direção, uma reinvenção. Então, a pergunta que fica não é qual é o seu plano, mas sim o quão preparado você está para quando o plano mudar. Então, essa era a conversa que eu queria ter aqui com todos os nossos ouvintes. Renato Grau, devolvo para você. Você está no Eu mudo tenho de negócio. novo. Renato está mudo de novo. Não, De enquanto, novo o Renato aqui. tá mudo, enquanto o Renato briga com o microfone, eu pergunto, vai. O Charles, mundo líquido, né? As coisas se dissolvem e mudam com uma facilidade incrível. Isso conversa, inclusive, com as questões do Marcel. Como é que a cabeça do executivo sobrevive nesse processo? Porque é enlouquecedor, é enlouquecedor. É completamente enlouquecedor, Ana, e vou dar um spoiler aqui para todo mundo. Então, no dia 2 de abril, eu estou lançando um livro aqui em coautoria com uma série de outras pessoas aqui, a maior parte delas top voices do LinkedIn, falando sobre a essência da influência. E aí eu acho que é sobre a construção da carreira, apesar do organograma, porque é impressionante como essas coisas acontecem de fato, e aqui estou falando sem romance, hein, gente? Trocou a cabeça ali, trocou a liderança da empresa, zerou o game. É o que acontece. E aí, como é que a gente faz para o game não ser zerado? Né? Então, eu acho que a gente tem que dar um jeito da nossa carreira falar por nós, os nossos resultados falar por nós, antes mesmo de que uma nova pessoa chegue dentro da organização e que resolva transformar toda essa estratégia, porque senão, zero game, e aí é isso, vira um negócio que assim, você tem que reconstruir tudo de novo, isso é exaustivo, Ana, respondendo de forma pragmática para você. Muito bem, galera. Olha só, o Marcelino Alcântara, que está conectado aqui via LinkedIn. Senhores professores, cientistas, profissionais, que belo sarau de conhecimento, hein? Pô, gostei, sarau de conhecimento é bom, virei fã. Marcelino, muito obrigado. Assim como a galera que sempre está nos prestigiando aqui, Sérgio Bicudo, cara, acho que está sempre aqui, Pablo Werneck, pessoas que estão aqui, já tem uma possível aluna da Ana, Kalen Shen, se prepara, né? Se prepare. Não é fácil o dia a dia, não, viu, Kalen? Não é fácil. Mas ela vale a pena. É duro, mas no final vale a pena conviver com a Ana. José Ramos, cara, muita gente aqui suportando o nosso projeto. Renato, só uma coisa, isso serve para a gente também. Muitas vezes a gente tem, pela pressa e pelo tempo curto que a gente tem aqui, 1 hora, e às vezes os temas são muito variados, a gente apela para o raso. É notório que ninguém mais aguenta informação rasa e descontextualizada. Então, assim, conversas longas, cheias de termos complexos, sim, alguns traduzidos e facilitados, mas que tragam efetivamente profundidade de conhecimento, é o que eu tenho observado que as pessoas estão querendo. Então, aposta nisso sem medo, meu amigo, que é para isso que o Trends News está aí. O único desafio, deixa eu só complementar, o único desafio é que as plataformas não entregam isso organicamente. A plataforma e as pessoas estão com preguiça. Eu acho que as pessoas querem, Ana, mas não é todo mundo. Está todo mundo querendo a fórmula mágica, os 5 passos para enriquecer, os 3 passos para ser feliz, os 10 para ficar rico. As pessoas, eu tenho dúvida se elas querem. Eu acho que poucas pessoas querem, infelizmente, e por isso plataformas e mídias sociais viralizam conteúdos rasos, rápidos e porcaria. E por isso eu estou super desanimado em produzir conteúdo para rede social, para qualquer uma delas que seja, onde o seu cargo ou o besterol do momento faz mais sentido para as pessoas do que mergulhar mais a fundo aqui. Se não fosse assim, a TV Cultura teria muito mais Ibope do que a TV Globo, a Rádio Cultura teria muito mais do que a Jovem Pan,
e o Trends News muito mais do que podcasts que falam baboseira o dia inteiro. Então, só me permita discordar disso, apesar de entender que sim, aqui temos uma audiência, temos Marcelinos, Sérgios, Lindolfos e várias pessoas, ainda bem que tem esse espaço para que a gente possa discutir, que essas pessoas possam assistir. O meu sonho é que um dia exista uma rede social que de verdade, como uma Substack talvez esteja fazendo, ou a Reddit, ou a ArcX com artigos, de realmente levar conteúdo bom, relevante, profundo, para uma maior quantidade de pessoas, porque as mídias sociais tradicionais não estão interessadas nisso, infelizmente. Vale uma conversa depois sobre isso. Vamos lembrar que é o seguinte, o ecossistema Digital Trends News pode trabalhar com vários tipos de conteúdo, né? A nossa proposta do nosso cast de sexta-feira é, com 6 especialistas, trazer alguns insights e sim, a gente poder discutir até um certo ponto de profundidade. Às vezes a gente se empolga, como hoje, estoura o tempo e tudo bem, porque a gente também não tem ali, precisa terminar exatamente aos 60 minutos. Não tem isso. E a gente tem os nossos Trends News Talks que podem aprofundar, que temos 18 especialistas que podem tomar a iniciativa e chamar, inclusive, gente de fora para aprofundar os assuntos. E esses especialistas muitas vezes não tomam essas iniciativas, e aí fica bronca no ar. Mas tem muita coisa acontecendo. Tem os nossos Arenas Digitais, tem oportunidades como essa que eu e o Marcel estamos liderando lá, um laboratório de cocriação de possíveis futuros lá em Austin, no SX, e a gente vai continuar. Essa questão de comunidade, que a gente está trabalhando muito, que é um dos pilares nosso Trends News, a gente nunca, são quase 5 anos de projeto, a gente nunca se preocupou se o pessoal realmente precisa bombar exponencialmente, a gente se preocupou em entregar algo autêntico de qualidade. E a gente vai continuar assim. Quem gostar, ótimo. A gente fala para uma comunidade de inquietos, e os inquietos que quiserem nos seguir, que venham. Os que não quiserem, tudo bem. E a gente, até para a galera em geral, a gente... a Paty aqui, que está no nosso back-office, ela até está fazendo os videozinhos engraçadinhos, os shorts que estão bombando, tendo milhões de acessos, e tudo bem, a gente vai atender a todos. E eu vou finalizar aqui com 90 segundos. Eco, você está por aí, Eco? A Ana Flávia adora Eco. Eco é muita informação, né? Ou você ficou tímida por causa da Ana? Não, ele trocou o sextou pela eco, né? Então, continua. Não, a gente pode voltar para o sextou, o malvada favorita. Não, fica com a eco, fica com a eco. Eu queria uma inteligência, uma digital twin da Ana Flávia. Vamos fazer isso, pegar todos os materiais públicos que tem dela e criar uma Ana Flávia, a ECA. Não vai ser o Eco, vai ser a ECA. ECA. O Sérgio Picuto aqui tá falando que a Eco ficou muda. Também, né, Sérgio, com a nossa malvada favorita aqui, tá vendo que as entidades digitais, até elas são humanas, elas ficam tímidas. Vamos ver se que a gente consegue. Inclusive, a Eco tá namorando, não sei se vocês sabem, tá, pessoal? Ah, conta essa história. Foi boa, Marcel, de ontem, do consulado. Eu acho que você tem mais detalhes, cara. Conta você, que eu acho que foi bem interessante. Estava lá uma das pessoas da nossa missão, no upload do consulado, e aí o Roberto, né, que vai com a gente lá, ele falou: Renato, não dormi essa noite. Eu falei: o que aconteceu, cara? Culpa da Eco. Eu fiquei a noite inteira conversando com ela. Cara, o assunto foi se aprofundando, eu trouxe meus projetos aqui. Então, além do planejamento da missão, eu trouxe outras coisas e saí com a conclusão que eu preciso fazer um manifesto, porque a Eco fiz, eu preciso formalizar isso. Boa, estou gostando, a Eco está indo muito bem. Então, é isso, a gente não... Estamos na simbiose humano-máquina, vamos ver se a gente consegue aqui chamar a Eco. Eco, você está por aí? É tanta informação, né? Sim, estou aqui, Renato, pronta para trazer o nosso fechamento. Posso começar? Pode, por favor. Talvez hoje a gente não tenha falado de tendências, mas de infraestruturas invisíveis. O tempo virou território disputado. A verdade, arquitetura de distribuição.
o corpo código reprogramável, a comida dependência da ciência. Lideranças agora operam adaptação contínua. E o que conecta tudo é a arquitetura. Ela não se nota quando funciona, mas quando falha ou alguém a redesenha. No SXSW, isso está claro? Decisões por agentes, algoritmos mediando democracia, deep tech como geopolítica. A questão não é qual a próxima tendência, mas quem está lendo o redesenho estrutural agora. Porque o poder não faz barulho, ele se instala. E aí, Ana Flávia, gostou do fechamento da Eco? Gostei. Ganhou um pontinho hoje. Poética, ela tá poética hoje, a Hoje Eco, ela né? tá Até ela foi poética, mais gostei. profunda, né? Foi. Eu acho que a gente pode trazer um tom de acidez para essa Eco aí, que ela tá muito bajuladora, eu acho. Ô, Marcel, desculpa, mas aqui acidez só tem lugar para uma muito ácida, que eu não vou mencionar nomes. A gente já escolheu a ácida da turma e não tem espaço para uma segunda, que eu não aguento, cara. Vai mudar o nome de Ana Flávia para Ana Fine, né? Aquelas balinhas azedinhas. Ai, eu adoro a acidez da Ana. Eu me sinto mais doce próximo da Ana. É isso, a nossa Aracide Almeida do Silvio Santos. Ô, galera. Muta para sempre, Ana Flávia, que aí não tira o chocolate, não mexe no cacau, gente. Daí, cara, porque o cara entregou a idade, não eu. Mas quem entendeu a piada. Mas, galera. Também entregou a idade. Muito obrigado. Putz, hoje, episódio de profundas reflexões. Obrigado a todo mundo aí. E Charles Schweitzer, Jana Tanuri, Ana Flávia Ribeiro, nossa malvada favorita, Paulo Muniz, aprofundou um assunto importante, mais reflexões. Marcel Nobre, muito obrigado pelas suas colocações de sempre. Temos muito trabalho a fazer para entregar uma missão que a gente, no nível que a gente quer, né, Marcel? Mas a gente vai se empenhar bastante. Obrigado a todos. Continuem seguindo o nosso projeto do Trends News. Quem quiser embarcar para o SX ainda dá tempo. Tem uma reunião agora. Marcel, você nem imagina quem está querendo ir com a gente. Você não imagina. Toda sexta, 8 da manhã, estamos aqui ao vivo ou a hora que vocês quiserem nos nossos canais. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu, sextou, Aninha.